Na tragédia do litoral paulista, como em tantas outras, o Estado tem sim grande parte da culpa. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O litoral norte de São Paulo foi castigado por chuvas fortes nos últimos dias, num evento climático que se transformou numa verdadeira tragédia. As chuvas atingiram os municípios de Caranguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, Bertioga e especialmente São Sebastião, o mais afetado de todos. Até o momento, de acordo com os números oficiais, 48 pessoas perderam sua vida nessa tragédia. Ainda há 50 pessoas desaparecidas, algo que pode elevar ainda mais o número de fatalidades. A localidade de Vila Sarri, em São Sebastião, foi a mais afetada de todas. No total de mortos, 34 viviam nessa região. De acordo com o governo estadual, as fortes chuvas que causaram inundações e deslizamentos também desalojaram mais de 1.700 pessoas e desabrigaram outras 800. Esse evento climático foi formado por uma série de fatores. Primeiro, uma frente fria que se deslocava desde a Argentina e que foi considerada a mais intensa do país em 54 anos. Número 2, uma área de baixa pressão que se formou e que, por sua vez, aumentou o vento vindo do mar, bem como o nível do mar. Número 3, uma quantidade anormal de chuvas em um curto período de tempo. Trata-se de um recorde aqui no Brasil, mais de 600 milímetros de chuva em apenas um dia nos municípios de Bertioga e São Sebastião. Esse tipo de tragédia mexe com nossos sentimentos e nos faz lamentar pelas vidas perdidas e pelas famílias que, de alguma forma, foram prejudicadas pelo ocorrido. Fica registrada aqui a nossa solidariedade a todas as vítimas dessa tragédia. Fenômenos naturais extremos sempre acontecem e costumam causar toda sorte de transtornos para a humanidade, e isso em qualquer época de nossa história. Porém, nesse caso do litoral norte paulista e em tantos outros, vale a pena fazer a pergunta inevitável: será que o Estado tem envolvimento nessa tragédia? E, mais uma vez, a resposta é sim. Acontece que o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, alertou diversas autoridades públicas do risco iminente de desastre na região 48 horas antes do ocorrido. De acordo com Oswaldo Moraes, diretor do órgão, foi enviado um aviso para o Ministério da Integração Nacional do governo Lula e para a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O aviso citava, inclusive, que a Vila do Saí seria o local mais atingido. Ainda assim, ambos os órgãos não se empenharam muito em tomar quaisquer medidas cabíveis em tal situação. No dia seguinte, pela manhã, membros do CEMADEM solicitaram uma reunião com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, do governo federal, e com a Defesa Civil de São Paulo. O CEMADEM forneceu aos órgãos uma lista detalhada com os locais que provavelmente seriam mais impactados pelas chuvas. Novamente, nada foi feito. Até o início das chuvas, o CEMADEM enviou 6 alertas para vários órgãos, avisando dos riscos. Porém, apenas no meio-dia do sábado, poucas horas antes do início das chuvas, que a Defesa Civil tomou sua primeira providência e enviou um SMS para os telefones cadastrados em seu banco de dados daquela região. Conforme a noite de sábado avançava, a chuva aumentou rapidamente e o desastre se tornou uma certeza para todos. Perto da meia-noite, a Defesa Civil tentou chegar aos locais mais afetados, mas aí os deslizamentos de terra já haviam inviabilizado um resgate. O órgão continuou enviando mensagens de texto durante a madrugada, não obstante o fato de que o deslizamento já havia derrubado postes de energia elétrica, deixando vários pontos sem luz e sem sinal de telefone. Isso certamente não faria muita diferença, afinal de contas, o conteúdo do SMS emitido pela Defesa Civil sequer mencionava o risco de deslizamentos. Foi só na manhã do domingo que a Prefeitura de São Sebastião decidiu tomar uma providência, publicar em suas redes sociais uma mensagem a respeito da possibilidade de acontecer deslizamentos. Mas já era tarde demais. O que teria motivado a inércia da Prefeitura em tomar alguma providência nesse caso, nem que fosse um aviso mais contundente? Bem, segundo apurado pelo G1, a Prefeitura não queria afastar o turista da cidade no Carnaval. Pois é. Isso, contudo, ainda está no campo da especulação. Os avisos emitidos pelo CEMADEM, obviamente, não seriam capazes de evitar as perdas materiais, uma vez que as condições meteorológicas aconteceriam de qualquer forma. Porém, as perdas humanas poderiam sim ter sido evitadas caso a Prefeitura e os outros órgãos competentes tivessem evacuado as regiões mais críticas.
embora as autoridades insistam em afirmar que a comunicação foi feita da forma correta, os moradores das cidades afetadas afirmam não terem sido avisados do risco de deslizamento e de inundações. Porém, os riscos em diversas localidades do município de São Sebastião já eram conhecidos pela Prefeitura Municipal há bastante tempo. Na verdade, a Prefeitura já foi condenada 37 vezes pela Justiça por seu descaso com os moradores das regiões de encostas. No entender da Justiça, a Prefeitura não tinha agido de forma a impedir a criação de situações que, eventualmente, poderiam se converter numa grave tragédia, como de fato aconteceu. Já em novembro de 2020, o Ministério Público de São Paulo realizou uma inspeção na Vila Sarri, local de crescimento desordenado de habitações, com condições precárias e localizadas em áreas de deslizamento. Já no começo do ano seguinte, a Prefeitura de São Sebastião foi informada da situação e, nas palavras do Ministério Público, a manutenção do núcleo congelado na área e nos moldes em que se encontra é uma verdadeira tragédia anunciada, a qual, salienta-se, já se concretizou na área de outros núcleos congelados em diversas oportunidades ao longo dos últimos anos. A inércia do poder público e a incapacidade dos órgãos de controle de impedir que tragédias anunciadas aconteçam nos dão a certeza de que o Estado é incapaz de proteger as pessoas de tragédias desse tipo. Entra ano, sai ano, o mesmo tipo de catástrofe acomete grandes cidades brasileiras sem que nada mude, sem que nada seja feito sequer de forma diferente. É certo que nunca estaremos 100% preparados para lidar com eventos naturais, porque eles simplesmente podem ser muito mais críticos do que os eventos anteriores, pegando todos desprevenidos. Ainda assim, uma sociedade livre teria melhores meios de se proteger dessas eventualidades, ou, pelo menos, de mitigar suas consequências, seja com rápidos e eficientes processos de evacuação de localidade de risco, seja com sistemas de seguro que garantam a reconstrução de áreas atingidas. Com o Estado, porém, a coisa funciona de forma diferente. Por mais cruel que isso possa soar, o fato é que, para os governantes, tragédias são sempre uma excelente notícia. Afinal de contas, isso representa a possibilidade de repasses de dinheiro para o seu governo, a possibilidade de adoções de medidas de emergência que permitem contratações sem licitação e que aumentarão o seu próprio poder, e até mesmo uma propaganda positiva para sua gestão. Os erros estatais, é claro, podem ser colocados na conta do seu antecessor, e daí basta ao governante revelar ao público as cifras a serem gastas para evitar que uma nova tragédia aconteça, e pronto, já fez a sua propaganda. Apesar disso, uma nova tragédia acontecerá em algum momento, e o ciclo vai assim se repetindo. Além do mais, governantes dificilmente são responsabilizados por esse tipo de situação, ainda que o ocorrido se deva a erros de gestão. Portanto, não há incentivos para que os problemas sejam devidamente corrigidos e as tragédias sejam de fato evitadas, porque a culpa dificilmente cairá sobre os ombros do governante. Por outro lado, todas as benesses a serem colhidas na esteira de uma tragédia, especialmente os repasses de dinheiro para sua localidade, estarão na conta do governo, sempre que algo do tipo acontecer. Novamente, isso soa cruel, mas é a realidade. O Estado não se importa com as pessoas e, no caso de São Sebastião e dos municípios vizinhos, apenas escancara essa realidade. Na verdade, o Estado pode sim ser considerado o grande causador desse tipo de tragédia. São suas políticas absurdas de moradia urbana que dificultam e encarecem a habitação nas grandes cidades. Isso empurra as pessoas pobres para regiões periféricas que, em geral, dispõem de pouca infraestrutura e estão mais propensas a desastres. O fenômeno do povoamento de encostas e regiões propensas a deslizamentos se deve, em sua maior parte, a leis estatais que praticamente proíbem os mais pobres de possuírem uma moradia digna e segura em locais com menor risco. Numa sociedade livre, tragédias continuariam a existir, porque nunca estaremos 100% protegidos contra as intempéries da natureza. Porém, empresas privadas estariam mais bem preparadas para mitigar os problemas, para evitar sua escalada até o ponto da tragédia e para indenizar possíveis vítimas. A fim de evitar prejuízos, desagradar seus clientes, essas empresas alocariam recursos na prevenção de tragédias, o que levaria a uma melhora generalizada da situação no longo prazo. A tendência seria de que, embora tragédias continuassem a acontecer, elas causassem menos estragos e vitimassem menos gente.
Contudo, quando o Estado é responsável pela segurança das pessoas, a coisa tende a ser cada vez pior, uma vez que sequer os órgãos estatais criados para mitigar os problemas da gestão governamental, como o Ministério Público e a própria Justiça, são capazes de mudar o cenário. Todos ficamos à mercê da boa vontade dos políticos. E, como vimos, eles não têm o menor interesse em resolver os problemas. Tragédias como essa, ou a de Petrópolis em 2022, ou a do litoral paulista em 2020, ou da região serrana do Rio em 2011, continuarão acontecendo enquanto o Estado, que não se importa com nada nem com ninguém, for o responsável por nos proteger, entre aspas, das calamidades naturais. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo em sua rede social, isso nos ajuda. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever no canal e depois no ícone da campainha. Até a próxima!